Olá, nerds de todo o multiverso. E entramos oficialmente para o clima dos 10 últimos episódios da quarta temporada de Manifest. Eu, Igor de Mello, comandante do avião Projeção Nerd, vou levar até vocês todas as informações a respeito, seja a crítica dos episódios ou informações extras. E é o seguinte, a partir da data de lançamento desse vídeo, vai estar faltando menos de 24 horas para os 10 episódios finais serem lançados, onde finalmente nós vamos descobrir o que aconteceu no voo 828. Sendo assim, para aquecer, eu vou mostrar para vocês alguns episódios essenciais das temporadas anteriores que mais desenvolveram o mistério ou se aprofundaram nos personagens. E em seguida, vou fazer um recap sobre o que aconteceu no final da quarta temporada para dar aquela refrescada na memória. Então, sem mais delongas, aperte os cintos e vamos rumo à parada final do voo 828. E agora vamos lá, se você quiser aquecer, mas antes deixa eu tirar esse óculos, porque na verdade eu não estou enxergando nada com ele, que está de noite, eu estou de óculos escuro. Mas a boina vai continuar. Para aquecer, fiz uma listinha com 9 episódios memoráveis da série. O primeiro deles, obviamente, é o episódio piloto, onde tudo começou. Porque parte dos maiores mistérios e personagens intrigantes da série foram introduzidos no primeiro episódio. E é onde vemos o que aconteceu com o voo, mas principalmente o episódio se foca após os passageiros retornarem e lidarem com aquela avalanche de coisas, né? Se passaram 5 anos e eles têm que entender o que mudou e se encaixar nesse novo mundo. E temos também aquela cena icônica no fim do episódio onde o avião explode. E é ali que definitivamente mantém o interesse do público, assegurando que é um mistério multifacetado e que a gente vai ter que assistir para obter respostas. Até hoje, algumas das respostas nós ainda não temos, embora estamos perto de descobrir. Em seguida, nós temos o episódio 15 da primeira temporada, que é muito importante também. Que é quando aquele ladrão lá, o Griffin, volta à vida depois de ter sido afogado no rio, estando dentro de uma van. Aí ele passa a receber chamados. E isso gera uma série de perguntas. Por que um criminoso como esse receberia chamados? O que acontece quando esses chamados estão nas mãos de uma pessoa má como ele? E quantas outras pessoas que não estavam no voo se depararam com isso? Esse episódio definitivamente representa uma mudança no jogo e no que os personagens sabiam a respeito dos chamados e dessa questão de pessoas voltando dos mortos. Tanto que o mistério introduzido nesse episódio continua no episódio 16 da primeira temporada, que também é muito importante, porque ele traz reviravoltas chocantes e momentos de suspense, como por exemplo aquela cena icônica do Griffin se afogando mesmo estando em terra seca, onde se passou aproximadamente 82 horas e 8 minutos após o seu retorno, mostrando aos passageiros que há sim uma data de validade pairando sobre suas cabeças. Além disso, temos revelações também da questão da revelação da gravidez da Grace, quem era o pai, se era o Ben ou aquele cara que ela namorava. E como esquecer aquele momento icônico deixou entreaberto o destino de Zeke, Jared e Micaela, quando um tiro é disparado, mas não é mostrado o que aconteceu. E em seguida nós temos o episódio 7 da segunda temporada, que é aquele que mostra o chamado do avião acidentado com cinzas caindo no ar. E isso abala muitos passageiros. E aí o Ben Stone está determinado a descobrir o que está acontecendo. E é também um episódio que tem aquele incêndio na boate onde vários passageiros são mortos. E isso foi intencional, um episódio bem intenso mesmo e desenvolve umas coisas bem interessantes. Assim como o episódio 9 da segunda temporada. Aquela tempestade que só os passageiros podem ver. O Zeke procura essa Anvi para pedir ajuda, porque ele está congelando e ela está procurando uma maneira de impedir isso. E também o Jerry estava envolvido com aquele grupo de ódio do voo do 828. Que em dado momento fez a gente realmente acreditar que ele tinha ido para o lado sombrio da força, né, digamos assim. E aí no episódio 13 da segunda temporada é que as coisas pegam fogo, ou gelo se você preferir. Porque é a conclusão daquele arco lá do Cal sendo sequestrado pelos traficantes de metanfetamina. E aí todo mundo enlouquecido para tentar salvar ele. Enquanto isso o momento da morte do Zeke estava se aproximando, ele estava já perto de congelar por completo. E aí gera toda aquela discussão se eles deviam ceder às exigências dos criminosos ou não. E assim como no último episódio da primeira temporada, esse episódio também tem várias pontas soltas e novos mistérios são criados. Porque o Zeke, ele morre, só que depois volta à vida, provando que sim, pode-se vencer a data da morte. E tem aquele momento icônico nos minutos finais do episódio, onde uma das peças do voo 828 é resgatada em um barco de pesca no meio do oceano, lá em outro país,
Isso gera várias perguntas. É porque o avião tinha explodido na primeira temporada lá em Nova York. Como ele foi parar em outro país? Sendo assim, no episódio seguinte, que é o episódio 1 da terceira temporada, o Ben Stone vai atrás da cauda do avião. Tem toda aquela questão quando ele toca na cauda, ele é jogado longe, enfim. Tem um desenvolvimento interessante da Micaela nesse episódio, que a culpa dela pelo que aconteceu com a sua amiga Eve é explorada. E do outro lado, a Saanvi faz uma descoberta chocante sobre o Cal e os outros passageiros. E outro episódio muito importante dessa mitologia também é o episódio 10 da terceira temporada. E a Saanvi está lá naquela base secreta chamada Eureka e ela está investigando aquele pedaço de madeira que talvez seja da Arca de Noé. E que possui características semelhantes à parte traseira do voo 828 que foi encontrada no oceano coberto de safira. E a grande questão é que, enquanto a Sam fazia esses experimentos, uma fenda gigante cheia de lava se abre no norte do estado de Nova York. E aí que fica aquela questão se a madeira é essa chave para fechar aquilo. E falando em complicação, no episódio 12 da terceira temporada é que tudo se complica de vez. Porque o Cal desaparece e a Micaela está ajudando os passageiros a enfrentar uma ameaça mortal. Nós vemos um pouco mais dessa conclusão em outro episódio super importante também, que é o episódio seguinte, o 13 da terceira temporada. Que o Ben e a Saanvi partem em busca de uma missão que parece ser bem perigosa. E eu nem preciso lembrar o porquê esse episódio é tão icônico. Os minutos finais dele é desgraça atrás de desgraça acontecendo. Porque é onde temos a morte da Grace, a Angelina sequestrando a Eden, o Cal aparecendo na cena do crime, que demoramos mais de um ano para descobrir o que aconteceu. Teve toda aquela questão da série ser cancelada e tal. Mas aí que finalmente chegamos no episódio 1 da quarta temporada. Acontece 2 anos após aqueles eventos. E bom, sobre a quarta temporada eu confesso que fica até difícil dizer qual é o episódio que você deveria assistir. Eu recomendaria assistir tudo. Mas se você quiser uma coisa mais rápida, você pode assistir o episódio 1 e o episódio 10. Ou então, se você tiver com mais pressa ainda, é só continuar conferindo esse vídeo. Porque agora eu vou fazer um resumão rápido aqui, quarta temporada, com ênfase mais no episódio final. E assim, uma das informações mais importantes dada nessa temporada diz a respeito da data da morte, que é algo que os passageiros estão lutando já faz algum tempinho. Só que a diferença é que antes eles tinham tempo, mas agora cada dia que se passa está chegando mais perto do dia 2 de junho de 2024. E aí eles descobrem que a data da morte parece ser diferente para cada pessoa e é determinada pelo período de tempo em que a pessoa está desaparecida. No entanto, no episódio 9 é revelado algo muito importante, que a data da morte dos passageiros não corresponde apenas às suas próprias mortes. Corresponde ao apocalipse e à morte de todas as pessoas na Terra. E nessa temporada também é revelada a existência da Safira Ômega, que os passageiros acreditam ser a chave para evitar sua data da morte e o potencial apocalipse. E é algo que a Major estava trabalhando e foi ela que conseguiu rastrear o único Safira restante existente na Terra. E aí no episódio 10 da quarta temporada, os Stones estão correndo para tentar encontrar a Safira Ômega antes que ela caia nas mãos erradas. Enquanto isso, o Cal está à beira da morte, porque lembrando que o câncer dele voltou e ele tem poucos dias de vida. Só que a busca deles acaba sendo em vão, porque a desgraçada da Angelina, que eu odeio essa personagem, eu adoro deixar claro isso, ela conseguiu roubar a pedra e está mais poderosa que nunca. Tanto que ela consegue manipular os chamados. E faz isso onde ela envia para Ben um chamado da Grace dizendo para que ele levasse Eden até ela lá no túmulo. Ele o faz, só que quando chega lá é a Angelina que está lá, provando que ela conseguiu manipular o chamado. E é uma cena bem interessante porque a Angelina por muito tempo se viu como uma espécie de mãe para Eden. Quando ela voltou para o Ben, teve toda aquela questão que ela não conseguia aceitar que ele era o pai e tudo. Só que depois ela foi aceitando a família dela. E naquele momento o Ben pede para que a Eden faça a escolha entre escolher o seu pai ou a sua falsa mãe, que é a Angelina. Naquele momento a Eden escolhe o Ben, né? Uma cena bem interessante, tocante, tudo. E a Angelina se irrita e começa a atirar contra a menina e o Ben, né? Provando que o amor que ela tinha não era tão amor assim, né? Porque se você ama, você não ia atirar, principalmente contra uma criança. E depois disso ela foge para aquela igreja onde ela consegue, com seus novos poderes, abrir uma das fissuras vulcânicas semelhantes ao final da terceira temporada. Ao mesmo tempo que a Olive estava trabalhando com o TJ, que finalmente retornou da sua viagem do Egito, eles tentam descobrir mais sobre a Safira. É aí que eles encontram evidências que o Cal pode ser a chave para equilibrar tudo isso e salvar todos.
Só que como fazer isso se o Cal estava morrendo, né? Mas o Zeke, que tinha poderes de empatia, escuta na hora que o TJ e a Olive falam a respeito disso. E é o momento que ele decide usar suas habilidades para curar o câncer de Cal. Ele absorve o câncer para ele. E o Cal sobrevive e o Zeke, infelizmente, morre. Ele dá sua vida para que o Cal sobreviva e consiga salvar os passageiros e o mundo. Esse com certeza é um encerramento bem tocante para o Zeke, que é um personagem muito amado nessa série e que teve um desenvolvimento maravilhoso. A morte dele certamente vai ser algo muito sentido nessa segunda parte da temporada. Mas pelo menos já sabemos que ele vai aparecer em forma de chamado. O trailer já mostrou isso pra gente. Só não sabemos o tamanho dessa aparição. Mas vai ser reconfortante ver ele pelo menos algumas vezes mais. E eu tenho até uma teoria de que talvez a Micaela possa até estar grávida do Zeke e vai descobrir isso ao longo da temporada, né? Inclusive, vou até deixar registrado aqui essa minha teoria para a gente discutir ela daqui a uma semana, quando já tiver assistido os episódios, né? Então, caso eu tenha acertado, eu vou usar esse trecho no vídeo. Enfim, temos uma cena muito legal também do Cal confrontando a Angelina numa espécie de chamado lá que se passa no voo 828. E aí ele consegue destruir a Ômega Safira, mostrando o quão poderoso o Cal é também. E lembra que a Angelina estava lá na igreja coberta de lava e tal? Na confusão que estava acontecendo lá, cai umas tijolo na cabeça dela e aparentemente ela morre. Só que como essa desgraçada nunca morre, depois é revelado que ela tá viva e que tem um pedaço da Safira Ômega na mão dela. E aí vemos ela surgindo dos escombros, a Safira na mão, e ela parte rumo à aniquilação. Enquanto isso é mostrado aquele cenário caótico da lava saindo do chão, mostrando que o apocalipse completo está chegando. E aí, devido a esse novo poder, a Angelina vai ser um grande de um pé no saco, né? Na parte final, onde ela acredita que é ela que vai salvar o mundo, não sei o que, aquilo tudo. Só que não. O equilíbrio vai ser o Cal é a parte do bem e a Angelina é a parte do mal. E aí vai ter esse confronto e vamos ver quem ganha. Eu espero que seja o Cal, para finalmente acabar com essa menina que já deu essa Angelina. E aí, como já foi confirmado, na nova leva de episódios vai ter se passado alguns meses também. Então a gente vai encontrar os personagens alguns meses depois de tudo aquilo que aconteceu. Mas claro que com certeza vamos ter flashbacks do que houve momentos após aquelas situações chaves que aconteceu na temporada anterior. E bom, é o seguinte, são muitos episódios, muita história, então eu posso ter deixado passar algum aqui. E aí eu vou pedir a ajuda de vocês. Se eu deixei passar algum episódio essencial, escreva aí nos comentários para me ajudar a construir esse vídeo. E fiquem ligadinhos aqui no canal porque durante essa semana aqui vai ter a Semana Manifest. Todo dia vai sair algum conteúdo em relação à série, seja em vídeo longo ou em short. Porque vamos entrar mesmo no clima e comemorar, né, o final da série com um gosto agridoce, né, porque está acabando, mas por outro lado, sensação de dever cumprido. Então é isso, continuem ligadinhos aqui no canal do Projeção Nerd. Até o próximo vídeo, valeu!